What's up? Welcome back, seja bem-vindo, bem-vindo de volta e hoje vamos falar sobre formar frases negativas em inglês com nossa velha, você não é velha amiga, você é a nossa grande amiga, Jackie. Eu sou a velha amiga também. Ok. Amiga mais velha. Jackie vai nos ajudar com essa jornada. Na primeira parte dessa série de formar frases negativas, já aprendemos tudo sobre a palavrinha not para formar frases negativas em inglês. Mas nesse vídeo, agora, você está prestes a aprender como falar, por exemplo, jamais jogo futebol, ou nós não sabemos nada, ou uma frase como nenhum de nós. Existem maneiras em português para formar uma frase negativa não usando a palavra não. É igual em inglês também. Então, Jackie, vamos começar como começamos da última vez com a frase simples eu sei, que em inglês é I know. E já aprendemos na primeira parte que I know, no negativo, para formar eu não sei, em inglês é I do not know. Ou a contração seria I don't know. I don't know. Exatamente. Então, se você ainda não tem assistido a essa primeira parte, vou botar o link aqui. Opa, tá pegando meu cabelo aqui. E na descrição também. Mas outra maneira em português de falar eu não sei é eu não faço ideia. Eu adoro essa expressão, não faço ideia. E em inglês, como seria não faço ideia, Jackie? Você pode falar I have no idea ou I have no clue também. Tipo, não faço ideia, não estou sem nenhuma pista. E nessa situação, estamos usando no. Tipo, eu tenho zero ideia. Não sei se vocês lembram, nesse primeiro vídeo, a gente estava falando sobre a diferença entre no e not. Not é para fazer o verbo negativo. Não significa nada de ou zero. Então, eu tenho uma ideia, I have an idea, ou não tenho, não tenho ideia. I have no idea. Mas já que você é expert, você talvez já está se perguntando por que não seria eu não tenho nenhuma ideia em inglês? I don't have no idea. E tem a ver com o famoso duplo negativo do inglês que, Jackie, eu já sei que você deve estar empolgada para ensinar isso, que é um aspecto muito legal do inglês. Mas vamos guardar isso para o final desse vídeo, porque primeiro temos outras frases bem importantes a aprender a abordar antes, como, por exemplo, proibido fumar. Esse é outro exemplo onde a gente vai usar no em inglês. Claro que dá para falar a tradução literal de fumar proibido em inglês, que é... Ok, e proibido fumar seria it is prohibited to smoke or smoking is prohibited. Mas normalmente nas placas a gente simplesmente vê no smoking. No smoking, no loitering, no parking. No parking, no littering. Yes. E nessas situações estamos usando, na verdade, o gerúndio, que é esse verbo que termina com ing, e o gerúndio serve como um substantivo na frase. Então, a gente basicamente está falando, tipo, nada de o ato de fumar, ok? Ou nada de o ato de estacionar, no caso de no parking. Ou nada... Já vi uma placa que é no dogs. Exactly. Né? Dogs é um substantivo, mas gerúndio é quando o verbo serve como substantivo, né? No parking. Como no você parking, falou. exatamente. É bom traduzir. Em português, muita gente traduz para não estacionar, ok? É a tradução também, mas quando você lembra que a gente usa não para dizer nada de ou zero, é comum usar isso em situações onde as coisas são proibidas. No garbage, no littering. Então seria tipo zero lixo ou nada de jogar seu lixo aqui. Então a gente está usando esses verbos na forma de gerúndio para servir como substantivos mesmo. É mais um exemplo que não dá para traduzir ao pé da letra do inglês para inglês. Não fumando, não jogando lixo, não estacionando. É assim mesmo em inglês. Boa. E agora, com o verbo nunca em português, que em inglês é... Never. Então, como seria eu nunca jogo futebol?
I never play soccer. Soccer, porque somos americanos. Se fosse... na Inglaterra eles falam futebol, mas aqui futebol é esse futebol americano. Então seria I never play soccer. Então temos eu jogo futebol, I play soccer. Eu não jogo futebol, I don't play soccer. Mais uma vez, abordamos isso na primeira parte dessa série. E eu nunca jogo futebol, I never play soccer. E como seria, Jackie, jamais, na tua experiência? Eu jamais jogo futebol. Então, eu acho que seria tipo, eu jamais jogaria, que seria I would never play soccer. Tipo, eu jamais faria isso. Mas é bem forte. Você não está simplesmente falando sobre sua rotina, que é uma coisa que você nunca faz. Está falando que você jamais... I would never, ever, talvez, never, ever. Oh, yeah. I would never, ever play soccer. Eu jamais faria nem isso. precisa, na minha experiência, nem precisa de would se você ia falar. É isso verdade. é muito bom. Never, ever. Tipo, I never, ever. É para botar ever depois de never. Jamais. I never, ever play football. Você pode botar 3 ou 4 evers até. Tipo, jamais. Never, ever play football. Soccer. E pode botar isso no forever também, para sempre. I will love you forever and ever and ever and ever. Né? Para alongar, para dar ênfase nesse ever. Ok, temos em português alguém e ninguém. E como seria ninguém em inglês? Tem duas opções. Pode ser no one or nobody. E significam a mesma coisa. Muita gente pergunta qual é a diferença entre no one e nobody. Mesma coisa. Quase não tem uma diferença. Eu já fiz um vídeo sobre esse assunto de nobody, no one, anybody, anyone, everybody, everyone. Eu recebo essa dúvida com frequência também. Então já fiz um vídeo inteiro sobre isso. Você pode conferir clicando aqui. Mas na frase então, ninguém sabe. Como seria isso em... Nobody knows? Seria ninguém não sabe em português? Nobody doesn't. Não. Ninguém sabe, né? É a mesma coisa em inglês. Nobody knows. E tem uma música clássica de jazz, de Louis Armstrong, que é Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows my sorrows. Exatamente. Nobody knows the trouble I've seen. Então, ninguém sabe as dificuldades que passei, that I've seen. Literalmente, que eu já vi. Né? Ninguém sabe. Nobody knows. E não seria errado Louis Armstrong cantar, mais uma vez, no one knows. Acho que nobody soa mais, sei lá, formoso. Né? A melodia fica mais legal. E algo interessante, eu não sei se você já reparou nisso, Jackie, mas em português me parece que não tem uma diferença entre none of us knows e neither of us knows. Tem uma pequena diferença em inglês, mas pelo que eu entendo, os dois seriam traduzidos para o português nenhum de nós sabe. Então agora mais duas palavrinhas para formar frases negativas em inglês. Jackie, você poderia explicar a diferença entre none of us e neither of us? Sim. Quando a gente usa neither, estamos falando de duas pessoas. Eu e você, tá? Nós dois não sabemos. Então a gente usa neither. Eu diria só com duas pessoas. Seria estranho usar com mais do que duas pessoas. Talvez seria neither, seria nenhum de nós dois. Exatamente. Sabe, né? Exatamente. Nenhum de nós dois sabe, é verdade. Você sabe qual palavra eu acabei de aprender de português? A palavra dentre. É tipo aqui entre nós ou aqui dentre também existe com várias outras pessoas? Não exatamente, não entendo. Nunca ouvi. Exatamente. Eu não conheço essa palavra. Que legal. Tem dentro, claro, mas dentre é outra palavra. Dentre? Nossa. Bota nos comentários para nos ajudar um pouco. Essa é a parte maravilhosa sobre ensinar aqui no YouTube, que nós estamos sempre aprendendo também de você. Sim, nossa, muito.
E agora, com esse negócio de não sabemos nada, ok? Essa frase não sabemos nada. Podemos falar em inglês, como já vimos no primeiro vídeo, we don't know anything. We don't know anything. Não sabemos nada. Ou a gente poderia falar we know, no afirmativo, nothing. Literalmente, nós sabemos nada. Nós não sabemos alguma coisa. Que soa estranho no português. Porque em português, quando você tem nada, você tem que ter o não. Não sabemos nada. Mas em inglês é redundante. Esse não, na verdade, cancela a próxima palavra negativa. Então, a gente só pode ter uma palavra negativa na frase. Por isso é we know nothing ou we don't know anything. Palavra afirmativa. Aí, a regra do duplo negativo, que já mencionamos, que um negativo mais outro negativo na frase, assim como em matemática, se cancelam e formam uma afirmativa assim. Então, se a gente... Opa, rolando essa galera. Ok. Empolgou. Agora me empolguei. Duplo negativo é tão legal. Se a gente falasse algo em inglês como we do not know nothing. A tradução literal do português, né? We do not know nothing. Nós não sabemos nada. Isso, para mim, significaria que sabemos alguma coisa. Exatamente. Sim. Exatamente. Não sabemos nada, sabemos alguma coisa sim. Exatamente. Porque cancela. Ou com o exemplo que já mencionamos no início do vídeo, eu não faço ideia. Se a gente falasse I don't have no idea, isso para mim, um negativo, significaria um afirmativo, que tem uma ideia, tem uma noção sim. Exatamente. Eu não tenho nada. Em inglês, I don't have nothing. Significa que I have something. Because if I don't have nothing, if I do not have nothing, isso significa que I have something. Porque esse not cancela o nothing no final. Mas é uma diferença entre o inglês e o português que simplesmente tem que aceitar. E outra coisa interessante sobre esse duplo negativo que sempre adoro contar é com crianças que gostam de jogar com palavras enquanto eles estão aprendendo a língua materna, né? Por exemplo, no parquinho, talvez meu amigo me julgou, me falou, you're stupid. E eu falo, I'm not stupid. E daí a outra criança, you're not stupid, né? Que quer dizer que você é estúpido, sim. I'm not stupid. Aí você tem que contar quantos not tem. Eu me lembro de jogar um pouco esse jogo de palavras, cara. Coisa de adolescente aqui nos Estados Unidos. Muito bom isso. Mas a última coisa que eu vou te falar é que hoje em dia, em inglês bem informal, tá virando mais comum usar vários negativos na frase, justamente como no português, para significar um negativo. Por exemplo, tem uma letra na música Old Town Road, de Lil Nas X, que é Can't nobody tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. Conhece Can't essa nobody música? tell me nothing. Claro que conheço essa música. Gonna take my horse Ninguém to the não town. sabe essa música. No one doesn't know this song. Yes. Significa que todo mundo já sabe, né? Mas can't nobody tell me nothing. Eu diria que na vida real soa errado falar assim, mas na música tem essa licença Soa poética. errado. Você pode Claro. meio fazer o que quiser. E na hora que você botar um negativo, então a frase toda fica na negativa. Assim, então, can't, ok, tá negativa. Can't nobody tell me nothing. Não tô contando os negativos agora nessa música informal. Mas o certo seria nobody can tell me anything, com uma palavra negativa só, para dizer que ninguém pode falar nada para mim. Ninguém pode me dizer o que eu deveria estar fazendo. No one can tell me nothing. No one can tell me anything, né? Porque tem o no one. No one can... tá certo. Mas é confuso mesmo. É confuso mesmo. Normalmente as frases não ficam tão confusas assim. Essa com certeza é a licença poética. Então,
Parabéns, Lil Nas X, por nos confundir. Então, com isso, muito obrigado, Jackie. De nada! Muito obrigada pelo convite. Estou sempre feliz por estar aqui com vocês. Tamo juntos, conterrâneos. Pode visitar o canal dela indo para Ask Jackie aqui no YouTube, todas as redes sociais também. E queria mencionar que se você gostou desse estilo de dois professores de inglês ensinando algum tópico, já tenho outro vídeo inteiro sobre os perfect tenses de inglês. Então, se você já lutou um pouco com esse, dá uma olhada nesse vídeo com a minha grande amiga, professora de inglês, Paula. Paula também faz parte do meu curso completo de inglês americano. Então, se você gostaria de mais informações sobre como você conseguir, ao final de 6 meses, chegar a falar o inglês, e o inglês como está realmente falado, dá uma olhada, vou colocar o link na descrição também.